A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. Antes da gente iniciar esta reflexão, permita-me lembrá-lo, caso ainda você não esteja inscrito neste canal do YouTube, por favor, inscrever-se, porque, como você sabe, quanto maior o número de inscritos, maior a projeção deste canal. O objetivo da nossa reflexão hoje é oferecer a você um subsídio, uma ajuda para viver de uma forma intensa a Semana Santa. Você sabe que a Semana Santa é a semana principal na nossa vivência religiosa. E independentemente da pandemia ou não, quando nós temos estas restrições de celebrações presenciais, independentemente disto, é sempre muito importante complementar a celebração, tanto virtual quanto presencial, com um clima adequado dentro de casa. Até porque toda celebração começa no interior da pessoa. E ao começar no interior da pessoa, o primeiro ambiente é evidentemente o ambiente de casa. Da casa do lar, a gente vai para a casa da igreja, que é o nosso templo. Então, o objetivo é ajudar você a tornar estes dias da Semana Santa mais intensos, tornar esses dias da Semana Santa mais compenetrados, complementar aquilo que você acompanha ou pelas redes sociais ou quando houver a possibilidade nas celebrações presenciais. É aquilo que nós chamamos de liturgia doméstica. Você sabe, na Semana Santa, nós celebramos a nossa redenção, a redenção da humanidade. Ou seja, refletimos, celebramos, realizamos a nossa libertação do mal, recuperamos a nossa dignidade, recuperamos o sentido pleno da nossa vida. Esta celebração envolve, digamos assim, dois caminhos, duas mãos. A mão de Deus e a mão nossa. Na Semana Santa, nós recordamos e vivemos aquilo que Deus realizou, em vista daquilo que cabe a nós realizar, para que de fato esta redenção, esta libertação, esta vida plena, tão desejada por Deus e tão desejada por nós também, de fato possa acontecer. O mais importante nesta celebração são, evidentemente, os últimos 3 dias da Semana Santa, que nós chamamos de Tríduo Pascal. E como a própria palavra sugere, é uma celebração que acontece em 3 tempos diferentes, mas é única e mesma celebração, que começa na quinta-feira à noite e termina com a celebração da Páscoa no domingo. E aqui eu quero passar para você um detalhe que às vezes passa desapercebido. Normalmente as nossas celebrações têm começo e fim. Na missa, por exemplo, começamos com o nome do Pai e terminamos com a bênção. No Tríduo Pascal, começa-se em nome do Pai na Quinta-feira Santa, mas na celebração da quinta, na celebração da sexta-feira da Paixão, não tem despedida. A celebração da Quinta-feira Santa termina com a translação do Santíssimo. Na Sexta-feira Santa, com uma oração de despedida, mas bênção não tem. Bênção somente ao final da vigília
pascal. Olha que interessante. É uma construção, é uma celebração ao longo de 3 tempos. De modo que, evidente, celebra bem e verdadeiramente quem celebra os 3 dias, quem vive o tríduo da Semana Santa. E o primeiro dia é a celebração da ceia pascal, que acontece sempre na quinta-feira à noite. Aliás, nestas celebrações, nós seguimos quase que cronologicamente os passos de Jesus. O que Jesus fez nas últimas horas da vida dele. E começamos com a celebração da ceia pascal. Porque Jesus iniciou a sua trajetória rumo à ressurreição, celebrando exatamente a ceia pascal dos judeus, que celebrava a libertação da escravidão do Egito. E nesta celebração, Jesus então eleva esta ceia pascal a um novo patamar. Já não é mais um cordeiro animal que se consome, mas se consome um outro cordeiro, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, transformado no pão e no vinho, representado pelo pão e o vinho consagrados, transformados no corpo e no sangue do Senhor Jesus Cristo. E isto Jesus pediu que nós fizéssemos toda vez que a celebrássemos em memória dele, memória da sua vida, da sua missão, da sua obra da redenção. Na Quinta-feira Santa, nós também recordamos a instituição do sacerdócio do Novo Testamento. As pessoas habilitadas a fazer acontecer a Eucaristia, os sacerdotes. E recordamos também que nesta celebração da Eucaristia, a primeira realizada pelo próprio Jesus, Jesus associou esta celebração ao amor fraterno. Pois foi no ambiente da ceia pascal que Jesus nos deixou o seu mandamento maior, que nós devemos nos amar como ele nos amou. E para lembrar que ele estava falando não de um amor imaginário, não de um amor sentimental nas nuvens, Jesus apropriadamente inicia a ceia lavando os pés de seus discípulos e mostrando a eles que não existe amor verdadeiro a não ser o amor que renuncie a si mesmo para servir o semelhante. Celebrar a Eucaristia significa assumir a dimensão da fraternidade, do amor-serviço. Significativa a expressão do evangelista João quando ele inicia o relato da última ceia. Quando ele diz que Jesus, tendo amado os seus, os amou até o fim e imediatamente relata o gesto do lava-pés. É isto que nós celebramos na Quinta-feira Santa. Então, como é que nós podemos agora fazer com que em nossas casas esta celebração se inicia e esta celebração se intensifica? Em primeiro lugar, tentar recordar para nós mesmos ao longo do dia este mandamento do Senhor Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, quando vocês demonstrarem amor uns pelos outros. E para alimentar a nossa reflexão ao longo do dia,
estão aí alguns capítulos do Evangelho de João que podem ser lidos assim pausadamente, para que a gente de fato assimile o sentimento de Jesus, o capítulo 13, o capítulo 15 e o capítulo 17 do Evangelho de João. Mas ajuda também se nós criamos um ambiente adequado em nossa casa, especialmente você que tem filhos pequenos, ou você que tem netos que visitam a sua casa, convide-os a ajudar você a montar esta pequena mesa. Olha, você repara que tem um pãozinho, tem um cálice com suco de uva ou com vinho, se você quiser. Tem uma bacia com água, lembrando o lava-pés. Tem na Bíblia, que é a palavra de Deus que alimenta a nossa reflexão. E tem esta frase, que vai lembrar a você aquilo que Jesus mais quer. Amai-vos como eu amei vocês. E assim, neste clima doméstico, neste ambiente doméstico, você cria e alimenta a espiritualidade, a mística da Quinta-feira Santa. Passamos então para a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa, quando nós recordamos a paixão, morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira da Paixão é um dia de reflexão, de recolhimento. Não é um dia de tristeza, não. Mas é um dia de meditação, da gente compenetrar-se deste gesto sublime de nosso Senhor Jesus Cristo em dar a vida por nós. Como Ele mesmo disse, maior amor não há que doar a vida pelos outros. O momento de Jesus, a sua paixão e morte, é a expressão maior do amor de Deus pela humanidade. É a certeza de que Deus quer mesmo que nós vivamos libertos, salvos, redimidos. Porque ao morrer na cruz, Jesus realiza uma obra formidável. Embora ele tivesse passado pela vida fazendo o bem, infelizmente algumas pessoas não compreenderam ou não quiseram compreender a missão de Jesus. Achavam, sentiam que Jesus estava atrapalhando a vida deles. Então decidiram eliminá-lo. Inventaram um processo e através desse processo chegaram a crucificar Jesus. Mas como é que Jesus reage a esta sequência de violências e de injustiças? Ao invés de retribuir o mal com o mal, e aí que está a redenção, Jesus ora pelos seus perseguidores. Pai, perdoai, porque não sabem o que fazem. Jesus põe um ponto final a uma sequência de ódio. Há uma sequência de ofensas, Jesus coloca o perdão. É nisto que consiste a redenção e é nisto que consiste também a celebração da paixão e morte do Senhor Jesus Cristo. Queremos nos deixar tocar pelo exemplo de Jesus. Se nós queremos, de fato, renovar o mundo, se nós queremos pôr um fim a tanta maldade, isto significa que nós devemos começar a agir como Jesus. Diante do mal, responder pelo bem. Diante das ofensas, dos insultos, do ódio, da inimizade, responder com perdão, com amor. Este é o sentido da adoração da cruz na celebração da Sexta-feira Santa. Ao nos aproximar para reverenciar a cruz, na verdade nós estamos dizendo, Senhor Jesus, ao mesmo tempo em que nós agradecemos o seu gesto, que nos ilumina, que nos liberta, nós queremos abraçar também a sua cruz, ou seja, este seu jeito de viver. Queremos nós também
comungar esta vida, comungar esta proposta sua. Retribuir o mal pelo bem, reagir com perdão às ofensas recebidas. E aí, algumas leituras bíblicas para alimentar a nossa reflexão neste dia. A leitura do profeta Isaías, que é, por sinal, a primeira leitura da celebração da paixão e morte do Senhor Jesus Cristo. E no Evangelho de João, a sequência, a narrativa do evangelista João da paixão e morte do Senhor Jesus. E o que nós observamos nesta leitura? Eu vou dar esta sugestão para você. Embora o perseguido é Jesus, embora o caluniado é Jesus, embora o torturado é Jesus, no entanto, ele é que domina a cena. Ele não é vítima. Ele é que está conduzindo tudo ao grande final, à hora de glorificar a Deus com a sua paixão e morte. E aí, a sugestão para nós criarmos na nossa casa, novamente este ambiente, este clima, colocando uma toalha vermelha, colocando a cruz, crucifixo de nosso Senhor Jesus Cristo, uma vela, a Bíblia e esta frase, para sempre lembrar: maior amor não há que doar a vida. Chegamos então à celebração da Vigília Pascal, a mãe de todas as vigílias. O ideal seria que esta vigília aconteça à noite, exatamente para representar e viver de uma forma cronológica, digamos assim, a passagem de um dia para o outro, de uma noite para o dia, porque a Vigília Pascal representa a vitória, aquela expectativa de viver a vitória de Jesus Cristo. E ao viver esta vitória, isso nos faz entender que sim, para quem caminha com Jesus, para quem abraça o ensinamento de Jesus, tudo começa a ficar novo, diferente, cheio de esperança. É por isso que a celebração da Vigília Pascal está recheada de simbolismos importantes. Começa com a bênção do fogo, representando e lembrando a criação do universo. Passa-se por um ritual maravilhoso, plasticamente maravilhoso, que é acender o círio pascal e do círio pascal acender as velas dos fiéis. Onde antes havia noite, sombras, medo, incerteza, desconfiança, passa a haver iluminação, passa a haver luz. As trevas são vencidas pela claridade da luz de Cristo. A celebração da Vigília Pascal, então, passa através das leituras bíblicas, especialmente selecionadas, a mostrar a história da salvação, todas as intervenções de Deus ao longo da história, sempre em favor do ser humano, tendo como pontos altos a travessia do Mar Vermelho, a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Ao atravessar o Mar Vermelho, a escravidão ficou para trás, começou uma vida nova, até o feliz anúncio, proclamação da ressurreição de Jesus Cristo, quando nós cantamos o Aleluia. Aí, então, chega a nossa vez. Acompanhamos Jesus ao longo de 3 dias, nesses momentos principais
da vida dele, da história do mundo. E agora? Nós só acompanhamos como espectadores? Nós só acompanhamos como admiradores? Nós só acompanhamos até emocionados, comovidos? Não. Agora chegou a nossa vez de mostrar que tudo isto que Jesus fez em nosso favor vai encontrar eco e colaboração da nossa vida. Assumimos a nossa condição de seguidores de Jesus, continuadores da sua obra. Isso acontece através de dois momentos importantes. A renovação do nosso batismo, representada pelas velas acesas. Nós queremos ser luz no mundo. Lembre-se sempre, amigo, uma vela acesa significa uma sombra a menos. Quanto mais velas acesas, menos sombra no mundo. Quanto mais cristãos assumindo o Evangelho de Jesus Cristo, menos maldade haverá no mundo, menos mortes haverá no mundo. Isto nos leva a uma segunda manifestação preciosa neste nosso compromisso, participar da ceia eucarística. Repara, os grandes acontecimentos, as grandes alianças, sempre acontecem em redor de uma mesa. Casamento, por exemplo, o momento do casamento é a refeição fraterna, a festa. É assim que acontece também na vigília pascal. As leituras para animar este dia estão aqui, o Êxodo 14, os Romanos e o João 20. E na liturgia doméstica em casa, arrumar a mesa com toalha branca, com pãozinho, com vela, com vinho ou suco de uva, com água representando o batismo, para que juntos, então, vivamos a glória da ressurreição. Uma boa Páscoa para você e para toda a sua família.